Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de presença, um espaço pensado para apresentar, discutir e, acima de tudo, celebrar a odontologia. Nesse programa, eu compartilho com você as estratégias para que você possa atrair os melhores pacientes para o seu consultório, sempre com ética e sem desperdiçar o seu precioso tempo. Eu sou o professor Daniel Maranha, sou um docente universitário com mais de 10 anos dedicados à docência e mais de 20 anos vivendo integralmente aí da odontologia, mas acima de tudo eu sou um grande apaixonado pela odontologia e eu gostaria muito de devolver um pouquinho de tudo aquilo que a odontologia me presenteou, e é por isso que esse canal aqui existe, né? Hoje eu quero conversar com você, eu quero compartilhar com você sobre um tema que na verdade é talvez uma das maiores objeções que eu escuto de colegas, que eu escuto de amigos, que eu escuto de quem pensa em usar redes sociais, que é o fato de ter medo de aparecer no Instagram, e não simplesmente de aparecer, mais especificamente as pessoas têm medo de precisar ter que se render às dancinhas, né? Eu não vou entrar nisso daí, eu não vou passar o ridículo de ficar fazendo dancinha. E antes que você ache que eu estou te julgando, caso você faça dancinha, longe disso, tá? Eu já vou chegar lá e explicar o que eu penso a respeito disso de uma maneira técnica e imparcial, tá? Eu não faria dancinha e vou explicar por quê, mas eu respeito muito quem faz e quem tem entendimento do porquê faz, especialmente por isso, tá? Mas eu já vou explicar por isso, já vou explicar isso um pouquinho mais a fundo para você. Então, primeira coisa que eu quero fazer é acalmar seu coração, tá? Te afirmar categoricamente que você não precisa fazer nenhum tipo de dancinha na sua criação de conteúdo, não precisa fazer nenhum tipo de dancinha para o seu Instagram funcionar como uma ferramenta de atração de pacientes para o seu consultório. Tá? Então pode se acalmar, pode ficar tranquilo. Em momento algum aqui eu vou te ensinar nenhum passo de dança, não vou te ensinar a achar a música da moda, não vou te ensinar nada disso. Tá? A ideia aqui não é falar sobre isso. Tá? E ao mesmo tempo, se para você existe sentido em fazer a dancinha, de estar colado nas trends, de estar vendo o que acontece, de estar sempre ali convivendo com isso, perfeito. Isso para mim não funciona. Mas se isso faz parte da sua personalidade, se isso não te traz nenhum mal, se você consegue ficar tranquilo em fazer isso, se você consegue ter resultado no seu consultório, se isso ajuda você a ter resultado no seu consultório, dance bastante. Tá? O que então eu quero aqui deixar bem claro já no começo desse vídeo. O que eu quero deixar bem claro aqui já desde o início é que se dançar, fazer apontadinho, não sei o que, faz sentido para o público que você está querendo falar, se faz sentido para o seu negócio, para o seu consultório funcionar melhor, dance. Mas acima de tudo, se faz sentido na sua cabeça ser reconhecido como o dentista das trends, do dentista que faz a dancinha, o dentista. E, de novo, não há preconceito aqui nessa minha fala, tá? O que eu estou querendo dizer é que você vai ser reconhecido assim. E isso pode ser um excelente nicho de mercado, inclusive. Tá? Agora, isso tem que estar confortável com você. E eu fico muito confortável aqui falando. Falo horas e horas, né? Tanto que escolhi ser professor. Mas eu fico falando por horas e horas. Se me derem uma sala de aula, me falarem um tema, eu sou capaz de ficar falando por 8 horas seguidas. Pausinhas para tomar um café, né? Porque ninguém é de ferro, mas eu sou capaz de falar um dia inteiro sobre um tema, sem problema nenhum. Por quê? Porque eu tenho isso, essa facilidade faz parte do meu ser, falar para as pessoas. Eu gosto de falar para as pessoas. Agora, se você não gosta de aparecer nas câmeras, se você não quer dançar, se você não quer falar, lógico que existe alternativa. É claro que existe. Você já viu algum médico
super famoso que dança e você já viu algum médico super famoso que só conversa, e já viu pessoas que nenhuma das duas coisas fazem, que postam, por exemplo, posts escritos, e tudo bem, tá? Então, o que é o princípio dessa nossa conversa faz sentido para você o formato com que você está querendo apresentar seu conteúdo? Tá? Dançando, dando aula, falando, explicando, aparecendo, enfim. Faz sentido para você? Ótimo. Faz sentido para o seu negócio? Está trazendo paciente? Ótimo. Você está confortável? Ótimo, continue fazendo. E a terceira coisa, faz sentido para o seu público? Olha só, tem 3 variáveis importantes nessa história, tá? A primeira delas é você. Você tem que ter a noção se isso faz ou não sentido para você. Se você vai querer trabalhar dessa forma. Se você vai se sentir confortável trabalhando dessa forma. Primeira coisa. Segunda coisa é você perceber se isso te traz algum resultado dentro daquilo que você quer. Porque se você estiver fazendo dancinha, ou estiver fazendo qualquer outro tipo de formato de conteúdo para atrair seguidor, por exemplo, seu perfil está enchendo de gente, um monte de seguidor, cada dia mais gente, mas e essas pessoas lá dentro do consultório, cadê? Então, existe uma necessidade de que resultados que valham a pena aconteçam. De nada adianta ficar fazendo 3 milhões de posts e fazer não sei quantos, postar quantas vezes por dia, não sei o que, não ter resultado, não é isso que a gente quer. O que a gente quer é paciente na cadeira. Então, se dançar traz paciente para sua cadeira, por conta do público que você atende, e isso gera uma conexão com esse público, beleza. Agora, se o seu público não tem essa conexão, se isso não traz resultado para você, só aumenta seguidores, são seguidores que na verdade nunca vêm sentar na sua cadeira do consultório, talvez você esteja perdendo seu tempo, você esteja numa estratégia equivocada, só isso. Pode ser que seja divertido para você, você se sinta bem. Eu tenho colegas, tenho ex-alunos que fazem uma estratégia seguindo por esse lado que faz resultado para eles, faz sentido, porque para eles faz sentido isso e beleza. Tá errado? Não tá, tem resultado. Qualquer desconfiança morre quando você começa a ter resultado. E é isso que a gente tem que começar a prestar atenção aqui. É isso que você tem que começar a ter na sua cabeça. Que você precisa ter resultados. E a minha opinião, quando eu falo para vocês que eu não dançaria, que eu não faço, vocês já perceberam isso, que eu não faço dancinha. Por que eu não faço? Porque a estratégia que eu ensino no meu curso, a estratégia que tem trazido resultados para os meus alunos, tem muito mais a ver com o cuidado na criação do conteúdo em si, do que o formato com que você vai entregar esse conteúdo. Então, eu não vejo sentido em obrigar você a entregar esse conteúdo no formato A, B ou C, sendo que o importante é a mensagem que você está passando, a mensagem de conteúdo que está vindo ali acompanhada com isso. E se eu for parar para pensar dentro da minha estratégia, dentro dessa estratégia que a gente criou dentro do método dentista de presença, dentro desse método a gente tem alguns pilares que são fundamentais para que a estratégia funcione. E para eu agregar essa minha resposta um pouco mais de conteúdo para você, eu vou te apresentar 2 desses pilares que fazem parte dessa minha estratégia. Eu vou falar para você rapidamente sobre 2 desses pilares, que são público e conteúdo. Tá? Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que para atrair pacientes para o meu consultório,
é preciso que eu conheça quem são esses pacientes que eu quero trazer para dentro do meu consultório. Pode parecer extremamente óbvio isso que eu estou falando, mas acredite em mim, tem muita gente que começa a anunciar, que começa a postar e que não tem a menor ideia de com quem está falando. E se eu for parar para pensar aí nesse nosso dançar ou não dançar, eis a questão aí que a gente começou aqui mais ou menos falando sobre isso, se eu parar para pensar nisso, veja só, se você, por exemplo, atende um público mais de idade mais avançada, você trabalha com prótese, você é protesista, e o seu foco está ali em fazer reabilitações. Reabilitações não vão ser normalmente algo que um público jovem vai procurar, certo? Então, quais são as peculiaridades que esse público tem? Você acha que se eu tentar me comunicar, eu, com um senhor de seus 60 e tantos, 70 anos, que está precisando de uma reabilitação, que é um empresário, que é, de repente, o público que eu quero atender, que é o público que é o meu público ideal, que é um empresário, que tem seus 70 e poucos anos, você acha que ele vai me levar a sério se eu começar a apresentar para ele assim, fazendo a dancinha? Não vai. Por quê? Porque a minha comunicação com ele tem que ser diferente. O jeito com que eu falo para ele tem que ser diferente. Agora, será que se eu inverter isso, eu vou começar a atender um público mais jovem, um adolescente, aquele cara que está adulto, jovem, adolescente, que às vezes mostra para o pai, para a mãe que quer ser atendido por aquele outro, um público mais específico, por exemplo, será que esse público mais específico, mais jovem, gosta de me ver, por exemplo, aqui sentado, com uma camisa, tal, explicando e falando sobre a prótese é assim, assado, não sei o que, tal, no ambiente de consultório, ou ele gosta que eu fale de uma maneira mais descontraída sobre o assunto que atrai ele? Talvez apresentando uma lista, 3 coisas que não podem faltar na sua para você tomar cuidado com a sua saúde bucal. E aí você faz aquele negócio para printar, que tem a musiquinha e não sei o que e tal. Vai depender da música da época, tem uns que aparece todo mundo, tem uns que aparece 3 aqui. Tudo isso muda muito rapidamente, então você vai ter que estar sempre também acompanhando essas modificações, essas trends que estiverem acontecendo. Então, até que ponto não conhecer o público pode te prejudicar? Você enxerga isso agora? Porque eu posso estar tentando passar a mesma mensagem para públicos diferentes com formatos diferentes. Porque o formato vai fazer diferença. Quer ver? Se você tem aí, como eu, mais de 20 anos de formado, você tenho certeza que assistiu muita televisão na sua vida. Canais abertos. Hoje em dia, se você tem filhos, quais canais abertos eles assistem? Assistem, por acaso, algum canal aberto? O meu filho tem 5 anos. Meu filho tem 5 anos e o formato com que ele busca as coisas, em que ele quer se informar, se informar, entenda, assistir os desenhos dele. Na verdade, algumas outras coisas, qualquer dia desses eu falo um pouquinho mais sobre ele aqui, sobre essas peculiaridades da curiosidade dele. Mas quem conhece mais de perto sabe bem. Mas onde ele procura informação para ele? Como que ele faz isso? Como que ele procura aquilo que interessa para ele assistir? Streaming. Ele assiste o que ele quer na hora que ele quer. Quem aqui nunca pensou em acordar cedo para poder assistir ou marcar a hora certinha para poder assistir o programa que gostava? Eu me lembro quando eu era criança que eu acordava cedo, eu queria assistir o segundo desenho que passava no programa do Show da Xuxa, por exemplo. Que o segundo desenho eram os Smurfs, eu queria assistir os Smurfs. Olha, eu já falei que eu sou velho mesmo, não tem problema de falar a idade. Mas entende que às vezes eu me programava na minha cabeça que eu ia conseguir acordar
que nas férias, quando estreava os desenhos novos, eu ia ter que estar ali tal horário, porque 11 horas começava tal, porque 8 horas começava tal, porque hoje em dia como funciona isso na cabeça dele? Ele chega lá e maratona a série inteira, assiste 3, 4, 5, 6 episódios seguidos, por exemplo, na ordem que ele quiser, como ele quiser, assiste de novo, assiste de novo. Quando você gostava de um episódio, você ficava torcendo para saber quando é que ele ia passar de novo. Então mudou o jeito com que as pessoas mais jovens consomem conteúdo. E é por isso até que a gente está conversando aqui, né? Porque as pessoas estão consumindo conteúdo em plataformas diferentes, de jeitos diferentes. Esse vídeo, por exemplo, você pode ir lá no YouTube e assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. Ah, não gostei, quer assistir mais rápido? Bota lá 2 vezes a velocidade. Até isso agora está sendo, né? Quem começa com isso também vicia, né? Não tem muito jeito, a gente acaba assistindo e não consegue mais assistir na velocidade normal as coisas. Mas entende que o jeito com que a gente se comunica é diferente? Meus pais continuam assistindo TV aberta, meu sogro e minha sogra continuam assistindo TV aberta. Eles continuam assistindo. Tem lá o horáriozinho da novela, o horáriozinho do Jornal Nacional, o horáriozinho, né? Tudo como sempre foi. É muito diferente do que a gente vê hoje. E será que esse público que tem o horário certo para fazer as coisas, que acompanha as coisas desse jeito, tem o mesmo jeito de comunicar? A gente tem que se comunicar com eles do mesmo jeito com que a gente se comunica com esse público que quer tudo ali na hora deles? Do jeito deles, de um jeito mais rápido, mais ágil, que ele não precisa, um conteúdo mais fácil de consumir. Então, o formato ele só vai fazer diferença a partir do momento que você entender quem é seu público. E isso não tem nem questionamento, na verdade, né? Porque se você cria um conteúdo genérico, você atrai um público genérico. Se você cria um conteúdo direcionado, você vai atrair quem? Uma pessoa mais direcionada, mais perto daquilo que você gostaria de atender. Então, não adianta eu querer imaginar que se eu criar um conteúdo genérico, dentro daquele grupinho eu vou conseguir encontrar as pessoas que eu quero encontrar. Sim, mas olha só, como você está perdendo o seu tempo, perdendo dinheiro numa coisa dessa. Você está apresentando um conteúdo que você criou para um grupo grande de pessoas, sem fazer um filtro antes, um filtro que você pode fazer. Como que você vai fazer esse filtro? Você vai filtrar desde a seleção desse público, quando você for criar esse primeiro pilar dentro de uma metodologia de criação de conteúdo para atrair pacientes para o seu consultório. E nesse primeiro pilar que você vai construir, que você vai definir, que você vai selecionar seu público, olha essa palavra, você vai selecionar seu público, é aí que começa todo o fundamento, né? Como se você construir uma casa, você vai ter que fazer a fundação ali primeiro, né? E para construir essa fundação, o público é essencial. Saber quem é o público é essencial. Não tem como você construir uma casa perene, uma casa que dure bastante tempo, uma casa bem estruturada com uma fundação meia boca. Então, saber quem é o seu público é extremamente importante. É extremamente importante por diversos aspectos. É extremamente importante porque, como eu te disse, a partir de saber quem é o seu público, você vai saber onde ele mora, você vai saber do que ele gosta, do que ele não gosta, o que ele gostaria de saber, quais são as dúvidas dele, quais são os anseios, quais são as dores, quais são os desejos. Tudo isso é muito importante para que você possa construir conteúdos que vão de encontro a resolver dúvidas, a
aproximar dos desejos deles, a solucionar as dores. Então, quando você entende muito bem o seu público, você consegue, primeiro, selecionar, ao invés de mandar para uma grande quantidade de pessoas o seu conteúdo, selecionar onde ele vai funcionar melhor, que é para aquele público que você criou. Mas e daí? E daí que a chance de atingir um público mais selecionado e esse público mais selecionado responder ao seu conteúdo aumenta. Entende que se você apresentar, por exemplo, um conteúdo sobre clareamento para um público desdentado, estou exagerando, é lógico, mas só para ficar bem claro, se você oferecer um clareamento para um desdentado, o que isso quer dizer? Está perdendo seu tempo, perdendo seu dinheiro, perdendo o tempo daquela pessoa. Será que é isso que a gente tem que fazer? Então tome muito cuidado na seleção do seu público, para que você possa, aí sim, criar um conteúdo que vai de encontro ao que esse público quer. E aí, a perfumaria disso, o complemento disso, é o formato. Porque um bom conteúdo, um conteúdo que tem nexo, um conteúdo que traz realmente alguma coisa de bom para quem está assistindo, esse conteúdo por si só vai ser um conteúdo que vai conversar com o público, para quem o público vai dar atenção. E é isso que ele quer. Então, se o seu público presta atenção na dancinha, dance. Faz sentido para você? Dance. Se o seu público presta atenção em você falando, como eu estou aqui falando para você, se o seu público presta atenção em vídeos assim com as pessoas falando, com alguém falando, explicando alguma coisa, mostrando, de repente mostrando um procedimento, mostrando alguma coisa, faça. Dentro do limite do que é ético, Lembrando que algumas coisas que a gente vê por aí nas redes sociais acabam extrapolando um pouquinho esse limite. Eu acredito muito mais que por falta de consciência disso do que efetivamente por ser algo deliberado, deliberadamente infringindo o nosso código de ética, mas é um cuidado que tem que ter, de toda forma é um cuidado que tem que ter. Então, o que é muito mais importante do que o formato é o conteúdo em si, certo? Bom, outra coisa muito importante de você criar o seu conteúdo, no momento em que você cria o seu conteúdo, é fazer com que a sua apresentação desse conteúdo seja congruente com quem você é. Mas você já falou que se faz sentido para mim dançar, eu tenho que dançar. Beleza, se faz sentido, se você se sente bem, beleza. Mas não se esqueça que a pessoa que assistir o seu conteúdo, a pessoa que assistir aquele seu Reels, você dançando, aquela pessoa que assiste os seus stories, você sendo brincalhão, fazendo piada com você mesmo, tal, essa pessoa vai esperar encontrar no consultório aquele cara da rede social, aquela menina da rede social, aquela dentista, aquele dentista que ele viu na rede social, brincalhão, divertido, que é mais descontraído. Então, se isso é o seu verdadeiro eu, perfeito, tá? Se não é, sabe o que vai acontecer? Ele vai inconscientemente, a pessoa já vai ficar com o pé atrás com você. Porque imagina só, você faz lá todo um negócio moderno, uma abordagem mais descontraída, não sei o quê. Na hora que ele chega no seu consultório, é um lugar extremamente sóbrio, um lugar extremamente conservador. Na hora que ele vai conversar com a sua secretária, tudo se falando baixo, silêncio, tal, a sua secretária
toda, né, uniformizada, mas com, né, passando um profissionalismo, mas ao mesmo tempo passando ali uma imagem mais de seriedade, que vai acabar fazendo com que a pessoa pense assim: será que eu estou no lugar certo? Será que é aqui mesmo? E aí quando vai o dentista chamar, tá você lá, você fez dancinha, todo descontraído, não sei o que, aí você aparece de gravata, todo formal, cumprimenta todo formal. Para onde vai a cabeça da pessoa no momento desse? Qual dos dois é verdade? E aí a gente acaba perdendo a venda, né? Acaba perdendo o paciente por conta disso. Porque a hora que ele está na rede social, ele foi atraído por aqui, eu me identifiquei com esse dentista que está aqui na rede social. Eu me identifiquei com esse dentista que está aqui dançando no Instagram. Ou o contrário, né? Eu me identifiquei com esse cara sério, eu gosto de poucas palavras, eu gosto de uma coisa pontual, profissionalismo assim significa isso para mim. E aí essa pessoa chega no consultório, o consultório é uma bagunça, o consultório é uma zona, você está de jaleco sujo, todo amassado. O cara entra ali, olha e fala: estou no lugar errado. Os dois extremos não dão certo. Então, precisa existir a sua identificação, a pessoa tem que conseguir visualizar você, a mesma pessoa, sendo a mesma pessoa, online e ao vivo. E aí fica uma dica bônus aqui para esse vídeo. Esse é um dos maiores desafios que você vai ter se você decidir abrir mão do controle da estratégia de criação do seu conteúdo. Se você, por exemplo, contratar uma agência para fazer o seu conteúdo, existe uma grande possibilidade de que você receba um conteúdo mais pasteurizado, um conteúdo mais padronizado ali, e que ele funcionou com um dentista ali, ele decide que ele vai replicar com você, muda ali uma cor, põe a sua foto, tal, muda uma outra imagem, isso, aquilo, outro, mas de uma maneira geral ele traz o mesmo padrão. Mas será que você se encaixa nesse padrão? Ou será que é mais importante que você consiga dar sua cara ao seu conteúdo, à sua produção de conteúdo de uma maneira geral, para que você consiga ter resultados, para que você consiga fazer com que as pessoas que respondam ao seu conteúdo enxerguem em você, no ao vivo, o que elas viram online. E aí sim você vai conseguir ter seus resultados melhores, vai conseguir ter melhores resultados com seus pacientes dentro do consultório. Tá? Então, assim, se eu fosse resumir esse nosso bate-papo aqui em poucas palavras, eu diria assim: primeiro de tudo, faça o que a sua consciência mandar. Faça aquilo que te deixa tranquilo. Se você achar ridículo fazer dancinha, não faça. Não se force a se sentir ridículo. Se para você é normal, natural, faça. Se para você faz sentido, faça. Se para você não faz sentido, não faça. Ponto. E pare de ficar prestando atenção nos outros. Se o cara lá quer dançar, deixa ele dançar. Porque existe também, né? A patrulha da, sei lá, podia ser a patrulha canina, né? Agora que eu assisto desenhos aí, mas é uma patrulha aí que fica fiscalizando as redes sociais dos colegas para ficar falando que A, B ou C é blogueirinho, é ridículo, é isso, é aquilo, outro. Na verdade são pessoas que não tem mais nada para fazer, né? Tá faltando paciente a tal ponto que tá precisando ficar prestando atenção na rede social dos outros. Enfim. Então, em primeiro lugar, faz o que a sua consciência manda. Em segundo lugar, pense o que é que vai se comunicar melhor com seus potenciais pacientes.
Então, em segundo lugar, pense naquilo que vai trazer mais conexão com os potenciais pacientes que estão online. Certo? Então, duas coisas que você tem que pesar muito bem. E em terceiro lugar, né, você já sabe que você... Então vamos lá, recapitulando de novo, para ser... Eu sei que é repetitivo, mas eu vou recapitular para ficar mais fácil. Em primeiro, você vai fazer o que sua consciência manda. Em segundo, você vai procurar se comunicar da melhor maneira com o seu potencial paciente. E em terceiro, você não vai abrir mão da qualidade do seu conteúdo. Não abra mão da qualidade do seu conteúdo. Traga informações relevantes, independente do formato que você estiver querendo entregar essas informações. Tá? Não é porque você vai falar de uma maneira mais descontraída ou mais casual, ou você vai ser mais formal, que você vai mudar você vai mudar o conteúdo em si. Tá? Você pode mudar o formato, mas você não deve mudar o conteúdo. Tá? Então, se eu for parar para pensar dentro da minha especialidade, dentro daquilo que eu falei que eu gosto de fazer, que é fazer reabilitação, se eu gosto de ir no público que normalmente faz esse tipo de procedimento, eu não escolheria fazer dancinhas, porque para mim não faria sentido, porque eu não ia me comunicar com esse público. Mas se isso faz sentido para você, tanto em termos de conforto quanto em termos de ter conexão com seus pacientes, por exemplo, se você trabalha com odontoiatria, por mais que os seus clientes, né, quem te pague sejam os pais, você tem que ter conexão com o seu público que vai ser atendido por você, porque muitas vezes eu queria ir nessa dentista, eu gostei dela, ela é isso, ela é aquilo. Então, existe também esse momento de conexão com o seu paciente. E se essa conexão existir, independentemente do jeito que você está apresentando esse conteúdo, siga em frente. O importante é pegar esses pacientes e colocar eles sentados na sua cadeira. Certo? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo bate-papo de presença. Até mais.